Galaxy Note 10 Lite é a tentativa de popularizar esse formato quase que exclusivo da Samsung, de celular enorme com canetinha. No seu lançamento aqui no Brasil, o aparelho estava horrendamente caro, e isso não é novidade, mas não precisou de um mês para ele cair para uma faixa de preço bem mais barata que o Note 9, que é o celular da marca mais semelhante a esse aqui. Então, apesar do espanto inicial, vale a gente sim analisar esse aparelho e tentar determinar se está na hora de comprar ou se está na hora de esperar. E claro, se em qualquer momento você se interessar por ele, dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar na descrição. Comprando por lá você ainda ajuda o canal sem perder nada. Confere também o nosso comparador escolha segura para ter certeza de que tá pagando o melhor preço possível. E bora pra análise. Para começar, o Note 10 Lite tem mesmo uma carona de aparelho Note, ou seja, ele é simplesmente enorme. A tela Infinity O com um furinho no meio tem uma área de 6.7 polegadas em proporção 20:9, que é o padrão recente para todo o aparelho da marca. As bordas são um pouco mais aparentes, pois a tela é toda reta, sem aquela caidinha normal dos aparelhos da linha S, e que também está presente no Note 10 e Note 10 Plus. Isso diminui um pouco a relação entre corpo e tela, então apesar de ser o maior dos Notes lançados até agora, a proporção fica abaixo dos seus familiares. Mas, verdade seja dita, você não ia querer uma curva nas bordas aqui, tá? Além dos problemas com cliques não propositais, extremamente comuns às telas curvas, e claro, o principal motivo para eu ter cansado delas é bem chato usar a canetinha nos cantos, seja para desenhar ou para escrever. Então sim, o Note 10 tem até uma cara mais bonitona comparado com essa linha aqui, enquanto o Lite é quase um aparelho da linha A, mas essa área que você perde é muito importante e eu gostei do resultado por aqui. Por outro lado, você vai perder um pouco de resolução de tela e sinceramente ela ainda é parecida com o que você encontra no S20, S20 Ultra, Note 10 normal, tá? A resolução extra, que chega até 2K nesses aparelhos mais caros, deixa o traçado um pouco mais bem definido, e nesse quesito todo o tamanho do Lite acaba prejudicando-o, pois a densidade de pixels cai bastante e você consegue começar a perceber um pouquinho mais os pontos que desenham as letras e os ícones. Só que isso daí é um efeito que você só percebe quando realmente o coloca de lado com o S20. Olhando para o Note Lite sozinho, a qualidade da tela é ótima e outros pontos como a cor, o contraste, o brilho estão em níveis que fazem sentido para o seu preço atual. Afinal, ele é o mesmo painel AMOLED de vários outros modelos da Samsung. A gente acaba voltando para aquela ideia de chamar o Note 10 Lite de um aparelho de linha A. E inclusive essa relação é ainda mais verdadeira quando a gente compara a construção de todos esses aparelhos. Isso porque para tentar cortar custos, a Samsung teve que economizar, claro, na construção. A armação é de alumínio, mas a traseira é aquele plástico reluzente igual a 50, igual a 71 e tudo mais, que parece, mas não é vidro. Pela aparência ele até engana bem, o único problema é que esse material acaba riscando de forma bem mais fácil e até colocá-lo no bolso junto das suas chaves pode ser perigoso. Não é nenhum fim de mundo, mas a capinha que felizmente o acompanha na caixinha é um item mandatório. O Note 10 Lite ainda vem com um fone de ouvido e a entrada P2 para acompanhar. Olha só, maravilha, hein? Os fones são do tipo intra-auricular, mas não são da AKG, como na linha S, na linha Note, mas até que tem boa qualidade, o que é algo bom, já que o alto-falante é só mono mesmo, saindo pela parte de baixo do aparelho com som abafado, um pouco ruim para escutar música. Os aparelhos hoje em dia se destacam por ter uma tela mais legal, uma bateria mais duradoura e fotografias superiores, mas o uso em si é praticamente a mesma coisa, o que não é o caso para o Note 10 Lite. Por conta da S Pen, ele adiciona uma dimensão única ao seu smartphone, principalmente pensando que esse caso aqui é um intermediário premium. Esse acessório é igual ao do Note 9, ele funciona por Bluetooth e tem uma bateria que dura até 10 horas, e daí carrega super rápido para você nunca ter problema. Vale comentar que a canetinha é extremamente frágil, então cuidado enquanto ela está desacoplada. Vale comentar que ela não possui os sensores de gestos do Note 10. Isso daí permite mais controle do aparelho à distância. Ele só tem um botão mesmo que, dependendo do aplicativo, faz algo diferente. Um dos usos principais é realmente escrever, geralmente anotações rápidas, já que textos grandes você provavelmente ainda vai precisar usar um teclado normal ou escrever no seu caderno. O legal é que assim que você puxa esse pen já se abre uma bandeja com vários atalhos, então puxou e já anota ali rapidinho, salva e pronto, segue a vida. É um processo muito prático e que quando você pega o jeito se torna muito mais natural. Além de algumas funções menores, você pode usar essa caneta para desenho também. Claro que me falta talento para eu te mostrar aqui a capacidade total da S Pen, mas ela tem 4.000 pontos de pressão, então você consegue até que fazer uma linha um pouco mais grossa, mais fina e o que mais você precisar na hora de desenhar ou de escrever. Você pode ainda simplesmente usar esse pen como um substituto ao mouse para mexer no sistema ou até jogar algum jogo.
num jogo mais rápido, tipo FPS ou algo assim, ela não ajuda muito. Inclusive, não funciona no Call of Duty. Mas em algo mais tranquilo, como um jogo de estratégia igual Hearthstone ou TFT, ela até que é bem prática e ainda tira o seu dedo da frente da tela. Estranhamente, eu não consegui instalar o Fortnite nesse aparelho aqui. Ele aparece como não compatível, apesar do chip ser o mesmo do Note 9, o Exynos 9810, que não só é compatível, como também já vinha com uma skin especial para o jogo. Eu imagino que alguma atualização futura inclua o Note 10 Lite, mas se você encontrar alguma outra forma de instalar também, muito provavelmente não terá problemas. Falando nisso, utilizar o mesmo hardware de um aparelho de 2018 foi uma outra forma de reduzir o preço final do Note 10 Lite. Esse daqui era um chip topo de linha da sua época e o Lite ainda tem 6 GB de RAM para não ter problema de multitarefa, então o desempenho é bom, não se preocupe e vai rodar tudo que você utiliza. Quer dizer, menos o Fortnite. Também é difícil encontrar aparelhos com chips mais potentes nessa faixa de preço, e considerando a performance ruim dos novos Exynos que alimentam o S20, foi até bom o Lite ter optado por uma geração passada, ou retrasada. Em questão de memória de armazenamento, o Note 10 Lite não traz nada exagerado, já que o foco todo é o preço baixo, então você só tem a opção de 128 GB, o que até que é uma quantidade boa para a maioria das pessoas, mas como o Note é pensado também para um pessoal que gosta de produtividade, talvez seria legal você ter um pouquinho mais de armazenamento. Mas tudo bem, vamos pensar em preço e nesse ponto tá ótimo. Ele já vem com o Android 10, que inclusive é a última atualização que o Note 9 receberá e deve chegar até o Android 12 ou a One UI 4, sei lá qual o nome que eles vão dar até lá, dando uma boa vantagem a esse aparelho. O Lite está atualizado para a versão 2.0 da One UI, como eu comentei, que não é exatamente a mais nova. Alguns aparelhos já estão com a 2.1, mas em breve ela também deve chegar para esse modelo aqui. Ele trouxe algumas mudanças no design das configurações, adicionou algumas funções como Quick Share, que é algo análogo ao AirDrop do iPhone, e ainda removeu aquela tela da Bixby que aparecia quando você deslizava para a esquerda na área de trabalho, implementando agora o Samsung Home, que me pareceu ser mais útil logo de cara, com notícias e tudo mais. Ele é mais prático também de configurar, sem ficar te pedindo para logar na conta da Samsung e concordar com um monte de coisa que você não vai ter tempo de ler. Aliás, ele também é bem customizável, então ponto para a Samsung nesse ponto. Outra característica mais atual é a bateria. A linha Note costuma mesmo focar um pouco mais nesse aspecto do aparelho, e o Note 10 Lite teve um consumo dentro do esperado. São 4.500 mAh de carga total, que vão embora bem lentamente, até em aplicativos mais pesados e em gravações. O tempo de recarga também é bom, chegando em 50% dentro de 30 minutos e precisando de mais de uma hora para chegar em 100%. Não é a bateria prometida de 2 dias, algo que eu acho que seria muito difícil um celular desse tamanho conseguir, mas até mesmo os usuários mais pesados vão conseguir chegar em casa com uma boa sobra. Por outro lado, a parte mais fraca do aparelho certamente são as suas câmeras. Isso não quer dizer que elas são ruins, mas se a gente for pensar numa linha Note, certamente elas ficam para trás. Na traseira são 3 lentes, a principal, utilizada para a maioria dos modos, uma ultra-wide e uma outra telefoto com zoom ótico de 2 vezes, todas com 12 megapixels de resolução. Tudo muito parecido com o que a gente encontrava na linha Note 9. Durante o dia você consegue fotos boas, com bom alcance dinâmico e cores bem saturadas, uma característica bem forte nas fotos da Samsung. No entanto, é durante fotos em situações com menos luz e que dependem do modo noturno que a situação complica. Por mais que o modo consiga iluminar bem a cena, detalhes mais finos vão embora e as fotos ficam cheias de chiado. Tudo fica ainda mais evidente quando você tenta usar a câmera ultra-wide nesse modo, ficando quase inutilizável para um celular desse preço. Já durante o dia, essa lente também vai muito bem e eu confesso que eu achava que a foto ia perder mais qualidade em relação à principal. Aliás, todos os outros modos seguem essa mesma lógica, vão até que bem se o ambiente estiver bem iluminado. Mas é só passar das 6h30 que você vai ver que o celular é um pouco mais barato. Ele não é tão topo de linha assim não. Para selfies, a lente ganha valores maiores de megapixel quando comparado com o Note 9 antigo, mas a qualidade não melhora muito. São 32 megapixels, o que a ajuda a ir um pouco melhor numa luz interna, algo importante se você pretende fazer uma reunião pela internet com o celular, mas de resto não melhora tanto e ainda deixa a desejar. Na hora de gravar você consegue chegar até resolução 4K, tanto na frontal quanto na traseira, e você ainda consegue ir lá na traseira colocar para gravar a 60 quadros por segundo, o que é bem interessante para um modelo dessa faixa de preço. A estabilidade é boa, mas faltou o modo de super estabilização que utilizaria a câmera ultra-wide, provavelmente por conta
conta da baixa performance dessa lente. Pensando em outros modos, você ainda tem o time-lapse e a câmera lenta, e no quesito de vídeo temos também a foto em movimento para criar uma espécie de GIF automaticamente. Só lembrando que esse modelo aqui também tem acesso ao modo Pro se você prefere mexer em tudo de forma manual. Basicamente não tem muito no que se estender nesse assunto de fotografia, já que você consegue algo consideravelmente melhor por um preço mais baixo. O próprio A71 e o A70 são exemplos de aparelho com um potencial um pouco maior, sem contar o Galaxy A80, que ainda está no mercado e que já se encontra abaixo dos R$2.000 e que tem uma categoria quase superior ali na câmera frontal. O problema aqui é que além da linha Note não ser focada em fotografia, o chipset mais antigo não vai trazer todas as evoluções no processamento de imagem dos chips mais novos, mostrando assim a principal desvantagem de tentar economizar na construção escolhendo um chip relativamente defasado. Vale comentar também que o Note 10 perdeu muito do que a linha Note tinha nas suas características, naqueles detalhes que eu sempre gosto de comentar. Ele não tem carregamento sem fio, ele não tem IP68, felizmente a entrada P2 ainda está por aqui, e claro, eu tenho que de novo comentar sobre a parte da construção, que é muito fraquinha. O resumo da história pra mim é que o Note 10 Lite é um aparelho lançado em 2020, com o nome da linha de 2019, mas que na verdade tem a configuração de um aparelho de 2018. Toda essa confusão temporal foi a melhor forma que a Samsung encontrou para tentar baratear e popularizar um aparelho da linha Note, que finalmente ficou mais barato que o Note 9, sendo comercializado atualmente por R$2.500. Não é exatamente um valor barato, mas pode compensar os R$300 que você vai economizar perante o Note 9, já que por aqui você vai ter um sistema mais atualizado e com uma câmera frontal um pouco melhor. Mesmo assim, ele não tá no seu valor recomendado, que sempre tem que ficar abaixo do S10e, mas tá muito mais perto do que antes. No geral, o Note 10 Lite é um aparelho legal, mas que você deve evitar se a sua prioridade é fotografia de topo de linha, já que ele conseguiu ficar atrás nesse quesito. Opte por um S10e ou por um S10 normal, dependendo do seu preço. Agora, se você gostou dele, tem links aqui na descrição. Se gostou do vídeo, like. Se gostou do vídeo, de novo, comentários. E claro, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!